Olá, pessoal. Estamos começando aqui a transmissão do sábado. Eu só queria colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se hoje eu estou na correria, vocês me perdoem aqui. Fim de semana é uma tragédia, sabe? Porque ainda mais fim de semana que é feriado, né? Mas estamos começando aqui mais uma transmissão do Blog da Cidadania. Com um assunto espantoso. Na verdade, eu acho que hoje, no Brasil, pessoal, o que espanta mais a gente, né? Nós estamos atingindo uma situação que as coisas que acontecem são tão absurdas que a gente já nem se espanta mais. Então, o que houve? Olha, o Bolsonaro bateu uma velhinha no meio da rua. Ah, só isso, pô. Isso é fichinha, né? Entraram em uma exposição de livros, os meganhas, a polícia política do Bolsonaro para aprender livro. Né? Isso remete a todos nós aqui, a Alemanha nazista. 1933, a queima de livros, né? Berlim. Caça os livros, caçando livros proibidos. Esse sujeito não tem mais o que fazer, esse Marcelo Crivella. O Rio de Janeiro está uma maravilha. É isso, esses caras não têm mais o que fazer, gente. Pelo amor de Deus, mas agora o que aconteceu aí, olha, sinceramente, essa me assustou. Eu já tinha noticiado isso, mas o Bolsonaro está reincidindo, né? Ele está reincidindo, ele já falou de novo, o comunicado foi feito, saiu no portal Metrópole, governo alerta servidor sobre possível reação letal no 7 de setembro. Porque é o seguinte, vamos lá, o Bolsonaro, ele fez um mega desfile, ele está postando muito nesse desfile, eu já postei lá no blog, ele levou claques, o perfil dele no Facebook, quem não viu pode ir lá ver, ou pode ver no blog da Cidadania, o perfil dele, nossa, esqueci de colocar o microfone, pessoal, não sei como é que está o som, mas com o microfone fica melhor. O negócio é o seguinte, o perfil dele no Facebook tá cheio de fotos assim, aquele pessoal branco, meia idade, tudo com camiseta da seleção, ou coletes, com frases escritas, é uma claque comprada, organizada, dentro de um cercadinho, todo mundo bem cercadinho ali, bem organizadinho, naquele modelinho de sociedade que ele enxerga. A sociedade que o Bolsonaro enxerga, olha, vão até o perfil dele no Facebook ou no blog da Cidadania, se não quiserem correr o risco de ser mordido pelo vírus do fascismo, vocês vão lá no blog da Cidadania, está lá a matéria da claque dele. Sempre que ele chega, essa claque está lá na porta do Planalto, em qualquer lugar ele leva esses tarados aí e deixa eles dentro de um cercadinho, com a polícia em volta e todo mundo lá com a bandeirinha, tal. Mito, você é o máximo. E ele dá uma, não, eu às vezes sou incompetente. Não, para com isso, Bolsonaro, você é ótimo. Né? Seria cômico se não fosse trágico. Né? É um bordão, é um clichê o que eu falei agora, mas é um clichê real, verdadeiro, veraz. Sabe, pessoal? Nós estamos numa situação hoje no Brasil que a gente tem um governo que ele vê esse modelo de sociedade que é dentro do quadrado, dentro do cercadinho. Ele quer a sociedade branca, classe média alta, elogiando as coisas que ele faz, dentro de um cercadinho. Essa é a visão de mundo desse sujeito e, realmente, quando ele vê, por exemplo, põe um negro ali no meio, vocês veem
esses cercadinhos dele, não tem um negro. Tudo branco, tudo loiro. Entende? Assim, até é uma mensagem forte que ele passa para a sociedade. E eles dizendo para o Bolsonaro, para nós você é ótimo. Tem razão. Para esse setor da sociedade ele é ótimo. Porque ele está tirando dos pobres para dar para os ricos. Foi o que fez a ditadura militar. A gente tem o índice de Gini, que é o indicador organizado pelo Banco Mundial em parceria com o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano, e eles apuram esse índice de Gini. Eles criaram uma técnica científica que chama a curva de Lorenz. Então, quanto mais próximo de maior a desigualdade. E quanto mais próximo de zero, melhor a distribuição de renda. Quando se chega a 1, é como se todo o dinheiro do país, de 200 milhões de habitantes, estivesse na mão de uma pessoa. E quanto mais perto de zero, está distribuindo para cada pessoa o seu quinhão. Se fosse zero o índice de Gini, o dinheiro estaria perfeitamente dividido, toda a riqueza da nação, entre 220 milhões de habitantes. O índice de Gini do Brasil, durante a ditadura militar, ele deu um salto gigante. Para que vocês tenham uma ideia, no fim do governo Dilma Rousseff, um ano antes no ano da eleição, pouco antes, 2013, o índice de Gini ele estava abaixo de 0,50. Não é? E quando entrou a ditadura militar, em 1964, ele estava no mesmo ponto. Quando a ditadura terminou, ele estava em 0,65. Deu um salto enorme. Então, a ditadura militar, que ele tanto exalta, ela foi implantada no Brasil para tornar o rico mais rico e o pobre mais pobre. E é isso que ele está fazendo, é isso que os militares fazem quando governam, pelo menos aqui neste país. Na Venezuela é diferente, os militares sustentaram um projeto de distribuição de renda. Para quem não sabe, antes da morte do Chávez, a Venezuela era o país que mais tinha reduzido a pobreza e mais tinha distribuído renda. E eu confesso que o Nicolás Maduro meteu os pés pelas mãos. Eu acho, assim, eu não acho que a Venezuela é tudo isso que falam, mas eu acho que o Nicolás Maduro meteu um pouco os pés pelas mãos. Precisa tomar muito cuidado, porque tem muito exagero, mas também que tem coisa errada ali, tem coisa errada que eu não concordo, mas nós vamos ter que falar do Brasil hoje, né? Então, no Brasil, você tem um desfile que custou R$ 971 mil, fora os deslocamentos, né, de tropas. Ele está usando 3 mil soldados, e dessa vez o Silvio Santos, o Bolsonaro, inovou, ficando todas as fotos que ele está no palanque, estão ele no centro, com a faixa presidencial, Silvio Santos de um lado, Edir Macedo do outro, ou vice-versa, e a mulher dele atrás. É a visão de mundo desse cara. Ele, com os barões da mídia, esses caras, Silvio Santos, que recentemente confessou que ele cresceu sendo amigo do poder, é a pura verdade. E ele já está contando, eu nem sei, o cara é uma múmia. Mas, enfim, ele já está lambendo os beiços com o que ele vai conseguir, o que ele vai ganhar com essa aliança com o Bolsonaro. O Bolsonaro o visita em casa, visita o Edir Macedo em casa, e através dessa mídia, não é? O que o Bolsonaro está fazendo? Ele está sufocando todos os que se opõem a ele. Ele acaba de tirar a obrigatoriedade de pagar na UNE pela carteirinha, União Nacional dos Estudantes, a carteirinha de estudante. Com isso, ele tira uma grande receita da UNE,
ele tirou os balanços dos jornais, não importa que os balanços fossem uma excrescência, era uma excrescência, mas ele não tirou pelas razões certas. Ele tirou os balanços das empresas dos jornais pelas razões erradas. Eu já vou chegar no tema do post, essa coisa da ameaça. Vocês já têm uma ideia do que se trata, mas eu queria falar mais disso. Mas antes, eu quero falar da forma como ele está sufocando os adversários e por que aquelas duas múmias estão ao lado do Bolsonaro no palanque com tanto destaque. Todas as imagens que vocês forem ver hoje, que nós formos ver hoje sobre o desfile de 7 de setembro, que vai ser assunto o dia inteiro, isso, pessoal, é calcado na imagem de mídia que ele quer projetar, que ele tem o apoio de líderes evangélicos, que ele colocou no palanque, e apoio do Edir Macedo e do Silvio Santos, que eles mexem com a massa. A massa, aquele povo de mais baixo poder aquisitivo, mais baixo nível educacional, com um senso crítico afetado por uma mídia que idiotiza, imbeciliza, e alguns grupos religiosos, que não é a religião, mas é o uso que fazem da religião, que usam mal a religião, no caso, as religiões neopentecostais, não é? Ele se apropriou de algumas igrejas, como eles chamam, o Edir Macedo e tal, que servem, porque você tem entre os evangélicos, vamos dizer assim, tem muita gente indignada, muita gente que quer sair fora disso aí. Eu mesmo fui parado há pouco tempo aqui perto da minha casa, eu resido na região da Paulista, por uma pessoa, ele, olha, eu te reconheci, eu assisto seus vídeos, eu quero te dizer uma coisa, Eduardo, porque eu sou evangélico, nós somos muito estigmatizados, mas nós não estamos de acordo com tudo isso que está acontecendo, eles estão sujando o nosso nome, não sei o quê, porque em todas as áreas você tem advogado bom, advogado ruim, você tem engenheiro bom e engenheiro ruim, você tem gari bom, gari ruim, taxista bom, taxista ruim, você tem branco bom, branco ruim, negro bom, negro ruim, nordestino bom, nordestino ruim, sulista bom, sulista ruim, né? Então, a gente nunca pode generalizar e estigmatizar nenhum grupo social, nenhuma religião, nenhuma etnia, nenhuma profissão, nenhuma faixa etária, nenhum gênero, né? Feminino, masculino, ou trans, ou homossexual, ou seja lá o que for. Os seres humanos têm qualidades e têm defeitos, né? Infelizmente, o Bolsonaro não entende isso. Mas o que nós temos que pensar, pessoal, é na gravidade do que ele está fazendo, porque eu vi aquela cena daquele palanque, eu vi a ditadura militar rediviva, eu vi. Meninos, eu vi. Me voltou tudo da época da minha adolescência, sabe? Aquele regime militar, aqueles palanques com aqueles homens velhos, sisudos, né, antigamente, na ditadura militar, era o Roberto Marinho, de braço dado com o Figueiredo. Ele andava de braço dado com os generais, o Roberto Marinho. Então, o Bolsonaro ele não está inovando nada, ele está seguindo um roteiro. Só que ainda está pegando leve para não despertar muito atenção, e aos poucos ele está cevando a sociedade. Agora, nos últimos dias, ele fez ameaças. Eu fiz uma live essa semana, na qual eu falei que ele se referiu à borduna, o tacape, a clava, o porrete. Diz que ainda não estava usando a borduna, o tacape, o porrete, a clava, ainda não estava usando a violência, né?
a violência, ainda. E quando ele o fizesse, todos iriam atrás dele. E agora, ele emite um comunicado, Secretaria de Comunicação Social, peraí, vamos ver quem emitiu esse comunicado. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações Tecnológicas. Então, vamos lá. Não será permitida a entrada de servidores e colaboradores nos blocos E e R, sede da Esplanada, no dia 7, somente os plantonistas terão acesso, não será permitida a passagem de pessoas, blá, 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 todas as janelas deverão ficar enferrujadas. Isso, isso é a regra geral. Dia 6, vigilância e brigadistas farão rondas para solicitar fechamento e abertura de persianas e cortinas. Eu vou fazer o comentário depois. Estacionamentos de ambos os lados do bloco R serão bloqueados às 22 horas. Nenhum carro irá permanecer após esse horário ou será guinchado. Via N1 será fechada para trânsito. Ok. Dia 7. Exército estará com equipes nos ministérios a partir de 5 horas da manhã. Via N2 será fechada às 6, somente veículos credenciados poderão transitar. Via S1 será fechada às 8 horas. Via N2 continuará aberta para o público em geral. Observação: caso algum servidor esteja de plantão no dia 7 de setembro, orientamos a não se aproximar das janelas durante o evento para não dificultar o trabalho dos observadores do Exército, que são os snipers, que podem confundir a situação com alguma ameaça e reagir de forma ostensiva ou até letal. Gente, qual é a ameaça? O Brasil está em guerra. Quando que existiu isso? Ele tem snipers, ele posicionou snipers. Você sabe que é sniper? Aquele cara que abateu, o cara que sequestrou o ônibus, fica deitado lá com a mira, com o rifle, com a mira, com o fuzil, mirando para acertar em distâncias até enormes. E se alguém se aproximar da janela, pode levar um tiro. Onde é que nós estamos? Isso é uma ameaça. Por quê? Primeiro, vamos lá. Isso é a segunda ameaça. A primeira ameaça aconteceu no caso da Borduna. Foi um recado dizendo, olha, vocês peguem leve comigo, vocês aceitem as minhas barbaridades, vocês peguem leve comigo, porque eu vou radicalizar. Gente, pelo amor de Deus, que diabo é isso? A gente pensa que está no Estado Democrático de Direito, mas talvez essa ditadura já esteja implantada e a gente não está sabendo. O pessoal vai aprender livro. Quando foi a última vez que vocês ouviram falar que alguém invadiu uma Bienal para aprender livro? Porque tinha 2 personagens masculinos dando um selinho. Agora, se eles estivessem trocando soco, trocando tiro, um estivesse cortando a garganta do outro, aí tudo bem. Passa na TV. A televisão não pode ter o selinho de 2 homens, mas podem ter 2 homens, um estripando o outro. Quanto filme que passa na TV da tarde, na TV à tarde, com criança de 5 anos vendo, com cenas de violência inacreditáveis. Então, o problema é o amor, não é o ódio. Né? O amor é um perigo para a sociedade. Olha, gente, sinceramente, a gente está voltando no tempo. Eu me sinto numa máquina do tempo. Eu me sinto assim. Vocês sabem que eu adoro ficção científica, eu gosto muito de escrever. Meu sonho era escrever uma ficção, um romance de ficção científica. E eu imagino, por exemplo, eu vivendo numa cidade ou numa terra, num planeta, numa realidade
em que as coisas fossem mudando aos poucos, fossem voltando para o passado aos poucos. Então, um belo dia eu levantaria e eu teria carros dos anos 60, aqueles calhambeques, né? Aquela Bel Air, por exemplo, né? Outro dia, as mulheres começam a usar vestidos sempre abaixo dos joelhos, sem decotes. Outro dia, eu começo a ver a mudança na decoração, a mudança nos jornais, a mudança nos costumes. Em outro dia vai sumir a internet. E aos poucos eu vou voltando para o passado. Nós estamos voltando para o passado aos poucos. Nós estamos voltando no tempo. Então, essa segunda ameaça que ele faz, ela decorre do quê? Ele fez um chamamento, o Bolsonaro, ele fez um chamamento a que as pessoas saíssem à rua para apoiá-lo, e para fazer isso elas deveriam se vestir de verde e amarelo. Evidentemente, ele, inclusive, quando disse essa frase, ele falou, teve um outro presidente que falou isso e se deu mal, mas eu vou me dar bem. Tanto que hoje ele repetiu o pedido para as pessoas saírem de verde e amarelo, por isso que eu estou de preto, ainda tem um casaco preto para colocar, calça preta, sapato preto, cueca preta. E se eu pudesse, eu pintaria meu rosto de preto para enfrentar esse pedido da melhor forma que eu pudesse. Mas ele faz esse pedido e faz uma aposta muito grande, uma aposta muito decidida no 7 de setembro para mostrar força política e para tentar recuperar terreno. O que o Bolsonaro está fazendo hoje com o dinheiro público, com o dinheiro dos meus impostos, dos seus impostos? Ele está fazendo uma campanha de marketing, porque ele está mostrando com essa campanha de marketing que ele acredita, sim, no Datafolha. A diferença do que o Bolsonaro diz, ele não considera as pesquisas como Papai Noel ou como Saci Pererê coisa nenhuma. Ele acredita, sim, ele sabe que a popularidade dele está derretendo e por isso ele está fazendo esse circo com dinheiro público e, diante da possibilidade de haver manifestações que se sobreponham, e isso seria fácil, porque ele está isolado lá em Brasília, ele isolou toda a região para ninguém poder chegar perto dele para protestar. É isso que está acontecendo. Isso está acontecendo debaixo das nossas barbas aqui, não tem uma escandalização disso. Eu publiquei essa matéria durante a semana, bombou a matéria no blog da Cidadania, mas ficou por ali. E agora aqui eu estou denunciando de novo. Eu só peço a você que está assistindo, divulga isso, para a gente dizer o que significa esse comunicado e a ameaça que ele fez, que eu vou chegar nela agora, que é a seguinte: quem vier, ele fala de atirar nas janelas, mas ele está dizendo que tem snipers. Sabe o que ele está dizendo? Se você fizer agitação, você pode levar um tiro na cabeça. Né? Então, é uma ameaça para desmotivar as pessoas de se manifestar. E isso não vale só para Brasília, porque a pessoa que está aqui em São Paulo, ela pode pensar, mas se ele faz em Brasília, por que ele não pode mandar fazer aqui? Certo? Então, nós estamos sendo chantageados, ameaçados. Agora ele passou uma nova etapa. O bolsonarismo 2.0, que o bolsonarismo 2.0 ele já vem no combo com ameaça à sua integridade física e à sua liberdade. Ele já tinha implantado no bolsonarismo 1.0 a hostilização dos meios de comunicação, a utilização do dinheiro público para cooptar e a supressão
de dinheiro público para quem não concorda com ele. Então, o que ele acontece? O que acontece? O Blog da Cidadania, o Blog da Cidadania no YouTube, ou o site Blog da Cidadania, ele podia chegar hoje na SECOM e pleitear a verba governamental que o governo federal sempre deu sobre o Lula, sobre a Dilma, sempre fez anúncios para fomentar a comunicação e para atingir todos os públicos. Então, tem um público onde um site de política como aquele que eu e a minha equipe editamos, ele é muito eficiente. Ele é muito eficiente. Ele pega que o público que se interessa por política é um público AAA. É gente politizada, é gente que estudou, é gente bem posicionada social, economicamente. Então, é um público de muito interesse. O que ele faz? Ele coloca o anúncio lá de uma campanha qualquer, o governo federal, e ali vai ser eficiente naquele site. O Blog da Cidadania tem 10 milhões de visitas por mês. É um site enorme, sabe? 10 milhões de page views por mês. Então, não chega a ser tão grande quanto outros, mas é muita coisa. Para quem entende, vai dizer para vocês que é muita coisa, 10 milhões de page views. E seria eficiente. Só que não tem. Ele veta, ele tem um filtro ideológico. Ele não dá dinheiro para quem não for alinhado com ele. E, em contrapartida, empresários, youtubers, blogueiros, não é? Televisões, jornais, ele enche de dinheiro público, o seu dinheiro, usado como se fosse dele, né? E assim ele está usando esse dinheiro ao organizar esse desfile, visando a própria popularidade. Que saudade do PT, não? Daquele pudor que o PT tinha em usar o poder de Estado. Não, isso a gente não pode fazer, porque vai pegar mal, não sei o quê, entendeu? Ele se apropriou de tudo, gente. Então, essa ameaça, essa segunda ameaça, isso aqui é muito grave. Ele tá passando um recado, ele está falando de reação, reação ostensiva e letal. Matar, letal. Ele está falando em matar pessoas. Se o sujeito estiver perto da janela, olha só, gente, olha a dimensão disso. Vamos lá, vamos refletir um pouco, porque eu acho que, por incrível que pareça, sempre vai ter alguém que não entendeu e que vai falar, você está exagerando, isso não tem nada demais, isso é normal. Como normal? Ele está dizendo o seguinte, se tiver alguém perto de uma janela, naquele local que ele indicou, essa pessoa pode levar um tiro. Mas por que vai atirar? Qual é a ameaça que tem? A gente não tem terrorismo no Brasil, a gente não tem nada aqui no Brasil que justifique uma coisa como essa. O que ele fez foi se isolar, ele trouxe claques, hoje de manhã ele estava cumprimentando as claques, todas dentro do cercadinho, grupos aí pequenos, não são grupos grandes, então como ele não tem tanta gente assim também, entendeu? Ele não vai ter 30 mil pessoas para colocar lá, 10 mil, 15 mil. Então ele põe 500, 600 pessoas num cercadinho, todas uniformizadinhas, com a camisetinha da seleção, todas branquinhas, todas comportadinhas e falando o tempo inteiro, gritando, mito, você é o máximo, mito, mito, mito. É isso que ele quer. E aí ele cerca toda a área onde vai haver o desfile e ninguém vai conseguir nem chegar perto. Evidentemente que a imprensa vai acabar cobrindo isso. Eu gostaria de ter recurso para fazer um negócio desse, mandar uma equipe lá para Brasília para cobrir, porque certamente os abusos ao direito e o cerceamento do direito de ir e vir da população no Distrito Federal vai ser um abuso, vai ser um descalabro. Porém, o que a gente pode fazer, né? A gente vai depender da imprensa, mas eu tenho certeza que a gente já tem aí algumas notícias aí querem ver? Bolsonaristas tentam incendiar DCE da UFF durante ato em homenagem a Fernando Santa Cruz.
a professora Dora Santa Cruz, irmã de Fernando, presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, estava presente no ato organizado por ex-estudantes em homenagem ao militante morto pela ditadura, o pai dele que o Bolsonaro insultou. O vereador de Niterói, Paulo Eduardo Gomes, do PSOL, publicou em sua página no Facebook um relato afirmando que supostos vândalos da extrema-direita começaram a colocar fogo nas esculturas que ficam localizadas na frente do prédio do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal Fluminense, UFF, no Rio de Janeiro, e durante o ato de ex-estudantes em homenagem a Fernando Santa Cruz. A professora Dora Santa Cruz, irmã do Fernando, presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, estava presente, irmã do pai do presidente, tia do presidente da OAB, estava presente ao evento, recebendo a homenagem, quando vândalos de extrema-direita começaram a colocar fogo nas esculturas, a fumaça se espalhou por todo o prédio, que precisou ser parcialmente evacuado. Então, vocês vejam, esse tipo de coisa, pessoal, são coisas que só acontecia na ditadura militar. Tá? Nós temos aqui, vamos ouvir a fala do Bolsonaro, que eu quero falar alguma coisa para vocês, espera aí. Aqui, pessoal. Tá aqui. Aqui, mais, né, passa a ter receio de falar, eu sou brasileiro. Ninguém precisa no palanque como se apresenta o Luciano da Van, verde e amarelo. Tá? Mas, quem não estiver no palanque, lá temos que ter uma indumentária, né, qualificada para a situação. A gente apela para quem está nos ouvindo, quem está em Brasília, quem porventura estiver no Rio de Janeiro, São Paulo, e compareça de verde e amarelo. Eu lembro que lá atrás um presidente falou isso, se deu mal. Mas não é o nosso caso. O nosso caso é o Brasil. Não é para me defender, ou defender quem quer que seja. É para mostrar para o mundo que aqui é o Brasil, que a Amazônia é nossa. Chega, falou demais, sabe, falou demais e é insuportável, né? Eu só espero, eu peço a você, olha, aqui em São Paulo, eu vou sair daqui, está ocorrendo um ato aqui do lado, na Praça Oswaldo Cruz, que é na extremidade sul da Avenida Paulista, tá? É um ato da UNE, da União Nacional dos Estudantes, todo mundo vestido de preto, eu vou vestido de preto, peço a você que saia vestido de preto, não importa se algum bolsonarista falar alguma besteira, finge que não ouviu, não adianta comprar briga com essa gente, cada um faz o que quer, eu vou ignorar, fazer como se não existisse, né? E a gente tem essa obrigação cívica de agir assim. Eu já fiz vídeos aí durante a semana, eu acho que é a obrigação cívica de todos nós agir assim. E agora, eu acho que nós chegamos num ponto em que realmente as pessoas precisam se reunir. Eu acho que a esquerda precisa se reunir, a centro-direita. Eu já tive notícias, tem gente que não vai gostar do que eu vou falar, tá? Mas eu acho que é necessário. Semana passada teve uma reunião entre PT, PSDB, PDT, PSB, que são partidos, inclusive, que apoiaram o impeachment da Dilma, que foram inimigos do PT durante muito tempo, mas hoje o enfrentamento do Jair Bolsonaro é aquela coisa. Vocês vejam, eu sempre digo que Estados Unidos e União Soviética, capitalismo e comunismo, esquerda e direita, se juntaram contra um extremista de direita que era Adolf Hitler. E, na verdade, claro que guardadas as gigantescas proporções, Bolsonaro é isso, as ideias dele
os métodos dele são totalmente nazistas. O que é essa coisa do livro, esse moralismo, essa estigmatização dos comunistas, o Hitler, ele começou o reinado de terror dele acabando com os comunistas, né? Ele primeiro acabou com os comunistas, foi mais fácil, porque era incipiente o movimento na Alemanha, e depois ele foi para os judeus, que era uma coisa muito mais difícil, porque eram muitos, né? Como os israelitas, eles não tinham uma pátria, um território próprio, então eles estavam espalhados pelo mundo. Então você tinha quantidades gigantescas deles, né? Sobretudo sendo na Europa, e dessa forma o Hitler semeando ódio, como o Bolsonaro vem fazendo, e depois partindo para a violência. E aí, nós temos aí uma agressão muito ao estilo dos camisas pardas de Hitler, né? Atacando eventos, porque o Hitler, ele atacava eventos, ele atacava lugares onde tem eventos daqueles grupos que ele quer combater. E até hoje a gente vê isso no Oriente Médio, lá eles atacam casamentos, um ataca casamento com criança, com mulher, com idosos, com tudo, eles vão lá e bombardeiam, metralham todo mundo. Então, essa é a tática do ódio. Hoje, eles estão tocando fogo nas estátuas. Amanhã, eles estão tocando fogo nas pessoas. Então, eu acho que não é alarmismo, eu acho que não é alarmismo, eu acho que o que eu estou dizendo é muito razoável. A fala do presidente da República no sentido de haver uma reação letal a quem se aproximar de uma janela numa região que ele quer que fique vazia, porque ele quer que fique vazia, porque governo popular, como eram os do Lula e o da Dilma, o povo estava na rua. O povo estava... Eu tive... Na posse da Dilma, o povo estava ali no gramado, estava circulando, entrava quem queria, passeava quem queria. Na primeira posse da Dilma, na segunda posse da Dilma, que eu estive lá, no Palácio do Planalto, eu entrei ali, é uma segurança mínima, porque não tinha essa loucura, essa paranoia aí. Ele está fazendo isso, por quê? Porque ele realmente quer passar para a sociedade aquilo que a ditadura militar passou meio século atrás, quando deu o golpe, de que havia uma ameaça comunista no Brasil. E aqui eu tenho uma notícia que chegou agora. Bolsonaro faz novo apelo para populares comparecerem a desfiles do 7 de setembro de verde e amarelo. Então, ele acaba de reincidir nesse pedido, talvez porque ele esteja achando que a reação não vai ser como ele queria, como ele temia. Então, a reação das pessoas de preto, apesar que o dia está começando, né? Às vezes, mais tarde um pouco, as coisas podem ficar literalmente pretas para ele. Vamos torcer para que... Eu estou indo fazer a minha parte, eu recomendo a quem puder que faça a sua, na sua cidade, saia, dê um passeio pela cidade vestindo preto, se possível, com a sua família toda vestida de preto, e vamos passar um recado, depende da sociedade, enquanto é tempo fazer esse tipo de coisa, porque depois pode não adiantar mais se continuar nesse ritmo. Eu estou muito preocupado, eu realmente acho que a gente está entrando numa nova fase, que novas fases piores virão. A gente tem que se lembrar do seguinte, pessoal, a ditadura militar, ela não começou dura como ela se tornou. Ela começou colocando os tanques na rua, o Jango teve que fugir, entraram no Congresso sem resistência, implantaram um governo sem resistência, e aí estava tudo dominado. Porém, eles começaram a fazer isso.
a censurar obras, a censurar a cultura, a implantar a autocensura, que é uma coisa pior, né? Eles intimidavam as pessoas, faziam as pessoas ter medo de reagir. Então, manifestações, por exemplo, tudo era área de segurança nacional. E o que o Bolsonaro está fazendo em Brasília hoje é criar uma área de segurança nacional no entorno do centro do poder no país, que sempre foi ocupado pelo povo. E hoje está acontecendo isso. E eu tenho certeza que se alguém se aproximar da área onde está o palanque do Bolsonaro e começar a fazer o que faziam com a Dilma Rousseff, ei, Bolsonaro, vai para aquele lugar, ele vai prender todo mundo, vai espancar todo mundo e, se bobear, vai ter alguém morto. Eu não sei se eles vão permitir, eu acho que eles não vão permitir, eles estão isolando toda a região onde ele vai estar, mas isso é um comportamento ditatorial, tirânico. Vale dizer que a Organização das Nações Unidas mandou uma carta para o Bolsonaro, todo mundo já deve estar sabendo disso, eu fui um dos primeiros, eu recebi lá do Demore, lá do Intercept, por e-mail, fui lá traduzir, inclusive, a carta que foi o alto comissário da ONU para o direito de opinião, liberdade de imprensa e tal, ele dirigiu uma carta ao Bolsonaro dizendo que ele está muito preocupado com a integridade física do Glenn Greenwald e toda a equipe do Intercept. A ONU está preocupada, né? Então, e não tem limites. Evidentemente que essa valentia do Bolsonaro, ela está se amparando em promessas que o Donald Trump deve estar fazendo para ele, e o Donald Trump, ele pode ser que ele não consiga fazer promessas para ninguém, porque vão puxar o tapete dele. A situação internacional do Bolsonaro é tão ruim que, segundo o Estadão, nenhum chefe de Estado veio para o Brasil. Sempre acontecia de outros chefes de Estado virem, ninguém quer se aproximar do Brasil. O único, talvez, que vá se aproximar do Brasil vai ser o Donald Trump e alguns extremistas de direita. O Macri mesmo, eu acho que ele vai evitar de se aproximar do Bolsonaro. O Sebastián Piñera, do Chile, que andou confraternizando com o Bolsonaro, com os filhos dele, no início, né, do governo, no fim da eleição e depois no início do governo, esse também, com certeza, ele vai se afastar, porque no Chile, esquerda, direita, centro, em cima, embaixo, todo mundo ficou contra o Bolsonaro pela agressão que ele fez a Michelle Bachelet. É uma mulher respeitadíssima no Chile, ela é considerada uma heroína, ela enfrentou o regime Pinochet. A centro-direita hoje se viabilizou. O Sebastián Piñera, ele só chegou ao poder no Chile porque ele repudiou também o regime pinochetista. Vocês entendem? Então, a exceção do Trump, e mesmo o Trump, eu acho que ele vai pensar bem em se ligar ao Bolsonaro, porque, evidentemente, o Trump, gente, ele é um grande empresário, construiu um império, em que pese que herança, tudo, mas ele construiu um império gigantesco, realizou uma grande obra, enquanto o Bolsonaro, a única obra que ele realizou na sua vida foi falar atrocidades. O Bolsonaro, ele se projetou, ele virou mito de falta de educação, mito de truculência, mito de ignorância, mito de covardia. Bolsonaro, 28 anos na Câmara dos Deputados, não aprovou um projeto. Não existe uma realização que você possa atribuir ao Bolsonaro antes de estar na presidência da República, e ele está conseguindo a façanha de, no 9º mês de governo, não ter produzido nada além de notícia falsa, agressões, insultos, deboches, retirada de direitos. É a única obra. Ou alguém vai dizer
que a reforma da Previdência é uma obra de governo. A reforma da Previdência é um golpe na sociedade, né? É uma batida de carteira na sociedade, uma retirada inconstitucional, inclusive, de direitos consolidados, né? Direitos conseguidos e violação de cláusulas até pétreas da Constituição, né? Então, o que o Bolsonaro realizou na vida dele é nada, não dá para comparar o Bolsonaro com o Donald Trump, de maneira alguma. E o Donald Trump, que não é burro nem nada, ele deve estar pensando, olha, eu vou me aproximar, porque ele está entregando tudo para a gente, ele está tomando N medidas, eu vou fazer uma live específica para isso, para o entreguismo do Bolsonaro em relação aos Estados Unidos. Porém, o Donald Trump, apesar das vantagens que o Bolsonaro está oferecendo à base de Alcântara, preço de banana, acabando com a nossa soberania, né? Mas o Trump deve estar pensando, esse sujeito, eu não sei até onde ele vai se aguentar, porque ele vai muito, muito além, né? Nem o Trump fez insultos como ele fez ao presidente da França, uma potência militar, econômica, cultural, né? Ele agrediu a Alemanha, que é o terceiro país mais rico do mundo, né? Então, esse sujeito, ele é incontrolável. Eu acho que até mesmo o Trump tem um certo temor de se ligar demais a ele, porque amanhã ele comete alguma grande atrocidade, e aí quem está do ladinho dele tirando foto lá está lascado. Então, por isso que vocês veem que ele está perdendo muitos aliados, porque as pessoas não são trouxas. As pessoas não são trouxas, elas sabem, estão vendo ele se afundar. Só quem não vê ele se afundar é ele mesmo. Ele não está vendo o naufrágio moral, pelo menos, imagético, que ele está experimentando. Esse sujeito, ele está se transformando num pária. Eu digo a vocês que é impressionante a incapacidade do Bolsonaro de lidar com a realidade. Ele não, eu continuo com a opinião de que esse homem não está conseguindo enxergar a realidade, apesar de que esse ato publicitário, esse golpe publicitário que ele está dando hoje, ele levou os líderes evangélicos, porque só quem está acreditando no Bolsonaro ainda são setores da fé neopentecostal, né? Então, uma grande parte, porque são grandes igrejas, né? Ele levou grandes lideranças neopentecostais, aí, evangélicas, para o palanque, mas, ao mesmo tempo, a vida de todas essas pessoas está piorando. Então, eu acho que vai ter muita gente mudando de religião, isso sim, num espaço razoável de tempo, tá? Porque o sujeito ele vai apoiando, ele vai ignorando, mas a água vai começando a bater no traseiro dele, entendeu? E a hora que tiver faltando as coisas na vida da pessoa, aí a coisa vai ficar mais embaixo, sabe? Até o fanatismo tem limite. E então, pessoal, olha, eu quero agradecer muito a atenção de vocês. Vamos para o nosso sábado, né? Hoje, daqui a pouco, eu vou lá para a Avenida Paulista, vou comer uma feijoadinha aí e tal, e vou para a Avenida Paulista e vou fazer a minha parte, vou desfilar de preto por onde eu puder. E hoje, por hoje é só, e amanhã tem mais. Então, minha amiga, meu amigo, eu agradeço muito a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo.